Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas videoaulas, continuando com o 7º ano, e nas nossas videoaulas do 7º ano chegamos aqui à nossa 11ª, nossa aula número 11. Chegamos longe e chegamos aqui falando novamente sobre as colônias portuguesas, falando sobre a evolução da administração, a evolução da colonização portuguesa, que vai dar origem ao nosso país, vai dar origem ao Brasil. Nas últimas aulas nós falamos aqui sobre os povos que habitavam a América, nós falamos aqui que esses povos eles habitavam a América e eles tinham diversas características, eles poderiam ser nômades, eles poderiam ter aldeias que eram fixas ou que se movimentavam de tempos em tempos, como era o caso aqui dos índios aqui na região do Brasil, ou eles poderiam ter uma civilização mais avançada, inclusive, do que as civilizações europeias, como era o caso da civilização asteca, como era o caso da civilização inca, mas nós tínhamos aqui milhões e milhões de pessoas. Essas milhões de pessoas tinham uma cultura, essas milhões de pessoas tinham línguas diferentes, essas milhões de pessoas agora tinham que conviver com um invasor, que eram os europeus que estavam chegando na praia deles e estavam ali tentando tomar o território deles e tentando colonizar esse novo território, esse novo continente que eles acabaram de descobrir. Nós temos aqui, então, os portugueses e os espanhóis tendo como interesse, tendo como objetivo aqui tentar chegar na Índia e na China, e a partir disso eles vão tentar fazer as navegações, eles vão tentar fazer as grandes navegações. Nós vimos aqui que a opção portuguesa é tentar contornar a África, e a partir do momento que eles tentam contornar a África para chegar na Índia e na China, eles vão estabelecer uma rota comercial em volta da África, enquanto que os espanhóis, por falta de opção, vão tentar ali fazer uma rota em linha reta. Eles vão tentar ali sair da Espanha e chegar em linha reta para ver se eles saíam da Espanha e chegavam aqui na Índia, se eles fossem em linha reta. A partir disso, eles chegaram aqui e encontraram uma pedrinha no meio do caminho, uma coisinha boba no meio do caminho, chamado continente americano. Eles descobriram, então, esse novo continente e passaram a explorar esse novo continente. Com a descoberta do novo continente, nós vimos aqui que portugueses e espanhóis vão fazer um tratado. Esse Tratado de Tordesilhas vai estabelecer, então, que esse continente vai ser dividido em dois. Essa parte aqui mais próxima da África vai ser dos portugueses, enquanto o resto do continente vai ficar com os espanhóis. A partir desse tratado, nós vimos aqui que os portugueses eles garantem as rotas comerciais que eles tinham com a Índia e com a China, e enquanto que os espanhóis vão passar a explorar esse novo continente, eles vão passar a conquistar primeiro as ilhas do Caribe, e a partir das ilhas do Caribe eles vão fazer expedições para o interior do continente e passam a tentar conquistar então todo o continente americano. Nós vimos então que nós temos o modelo português e o modelo espanhol, que são muito parecidos, mas também têm suas diferenças. O modelo espanhol, do ponto de vista da administração, das instituições que administram a colônia, ele é bem mais complexo. Nós temos ali uma sociedade bem mais hierarquizada, uma estrutura bem mais fixa, enquanto que o modelo português é mais simples e é uma sociedade que é também menos hierarquizada. Você tem ali uma separação dentro da nossa sociedade entre os donos de escravo e os não donos de escravo, entre aqueles que têm dinheiro e são donos de escravo e aqueles que são livres e não têm os escravos, e na base da pirâmide nós temos os escravos. Nós vimos que nesses dois sistemas aqui, eles têm uma colônia de exploração. E essa colônia de exploração tem como função enriquecer a metrópole e enriquecer a nossa metrópole, que é Portugal, ou a metrópole deles, que é a Espanha. Mas para fazer isso, nós temos esse sistema que nós chamamos aqui de plantation. Nós temos esse sistema aqui que é de grandes propriedades que produzem um produto bastante valorizado para enriquecer. Quanto mais você produz, mais você vai enriquecer lá a metrópole. Nós vimos então que, no caso português, nós temos aqui o estabelecimento de um monopólio. Portugal estabelece um monopólio que nós vamos chamar aqui de pacto colonial. Neste pacto colonial aqui, a colônia ela depende totalmente da metrópole. A colônia Brasil, então, depende totalmente da metrópole Portugal. Se a colônia quer vender os seus produtos para alguém, ela pode unicamente vender para a metrópole Portugal. Se a colônia precisa comprar algum produto industrializado, um produto manufaturado, uma mesa, uma cadeira, uma roupa, que seja, ela precisa comprar de Portugal, da metrópole. Ela só pode fazer comércio única e exclusivamente
com a metrópole. E a partir disso, Portugal tem o monopólio dos nossos produtos, o monopólio do nosso comércio. O que nós vamos ter aqui, então, é a formação de um primeiro sistema de colonização do Brasil, que é as capitanias hereditárias, que nós vimos ali, vai ter o seu capitão donatário, vai ter aquele que manda na capitania hereditária. Nós vimos aqui que esse primeiro sistema vai ter diversos problemas. Esses problemas aqui vão fazer com que o Portugal tente implantar um segundo sistema, tente estabelecer esse segundo sistema que vai ser o governo geral. O governo geral é uma tentativa de estabelecer um governo centralizado, um governo que coordene todas essas colônias, coordene essas 15 capitanias hereditárias para produzir melhor, desenvolver melhor e defender melhor o território. Nós temos aqui, inclusive, a tentativa de dividir o nosso território em dois, um governo ao norte e um governo ao sul, uma capital no Rio de Janeiro, uma capital em Salvador, para tentar ali dar uma resposta mais rápida aos problemas, dar uma resposta mais rápida, por exemplo, na invasão. Nessa colônia aqui, que está sempre ameaçada pelos indígenas, mas também ameaçada pelas invasões externas. Ameaçadas, por exemplo, pelas constantes invasões dos ingleses, ameaçadas, por exemplo, pela constante invasão dos franceses, ameaçada, por exemplo, pela constante invasão dos holandeses. Os holandeses que, inclusive, nós vamos ver uma das invasões deles, que vai ser essa invasão aqui, a invasão do Nordeste brasileiro, dessa região aqui de Pernambuco até a região do Maranhão, que nós vamos ver mais para o nosso final dessa aula de hoje, por exemplo. O que nós temos, então, é, com as primeiras expedições de colonização, nós temos aqui Martim Afonso de Souza e todos aqueles que vão vir depois dele, fundando então cidades e tentando entrar no território para tentar explorar esse território e encontrar pedras preciosas, encontrar ouro, encontrar prata, mas tentando ali proteger o território a partir da formação de colônias, mas explorar para produzir riqueza. Explorar para produzir riqueza. Nós somos uma colônia de exploração. Nós produzimos riqueza. Para nós, não. Para a metrópole, para Portugal. Nós produzimos a riqueza e quem fica rico são eles. A partir disso, o que nós vimos na aula passada foi esse primeiro ciclo econômico aqui, esse primeiro ciclo econômico que nós chamamos de extrativista. Esse ciclo extrativista ele tem como principal produto o pau-brasil, que vai ser ali o produto mais valorizado, vai ser o produto mais vendido brasileiro nesse momento. E nós temos aqui como característica a utilização, o uso de mão de obra indígena. Esse uso de mão de obra indígena que nós vimos aqui que por diversos fatores ele vai caindo ao longo do tempo e ele vai dar lugar a esse segundo sistema, esse segundo ciclo econômico brasileiro que nós vamos ver hoje, que é o ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar ele não só vai introduzir a pecuária, vai introduzir a lavoura do açúcar, inclusive, mas vai introduzir algo muito importante que é a escravidão. É a escravidão de negros africanos que são trazidos aqui para o Brasil e, a partir disso, eles são tornados escravos no Brasil e vão ser utilizados como mão de obra barata para produzir para exportação, produzir para enriquecer a metrópole. O que nós vamos ter aqui, então, é uma novidade. Uma novidade que vai ser aqui esta planta originária, essa parte aqui da Ásia, da Oceania, e essa planta que vai ser ali utilizada para a produção de açúcar, a cana-de-açúcar, que vai ser descoberta pelos portugueses nessa região, e a partir do momento que eles trazem essa planta aqui para a ilha de Açores, a ilha de Madeira, eles vão tentar uma primeira produção ali naquelas ilhas que foram das primeiras colônias deles ali. Essa produção vai ter os seus problemas, a planta não vai se adaptar muito bem ao solo, mas logo depois eles vão trazer essa planta para as colônias brasileiras e ela vai se adaptar muito bem tanto ao clima como ao solo brasileiro e a partir disso ela vai ser o fator que vai tornar as duas únicas capitanias que deram certo. Elas vão se tornar bem-sucedidas. Bem-sucedidas justamente por causa desta planta aqui. Bem-sucedidas justamente por causa da cana-de-açúcar, bem-sucedidas justamente por causa da produção do açúcar. São Vicente e Pernambuco vão ser as duas únicas capitanias bem-sucedidas porque são as duas únicas capitanias que vão conseguir produzir cana-de-açúcar e a partir disso vão produzir açúcar. O que nós temos então aqui é a formação de uma nova economia na nossa colônia e a partir disso, o desenvolvimento econômico brasileiro.
essa nova economia brasileira aqui, esse novo ciclo econômico brasileiro aqui, também vai ter suas características. Nós vimos aqui que nós continuamos produzindo para o mercado externo, nós continuamos produzindo para vender ali para o exterior, para vender para a metrópole, para vender para Portugal. Isso não mudou. O que nós temos aqui, então, é um pacto colonial que permanece. Nós temos aqui a proibição de Portugal de que o Brasil não pode comercializar com nenhuma outra pessoa que não seja Portugal. E a partir disso nós temos aqui a formação de uma economia no qual nós servimos para o interesse deles. É uma economia no qual nós produzimos para as necessidades deles. Essa economia que vai ser a economia colonial, que vai ser a característica do Brasil durante toda a sua colonização, que vai ser a característica do Brasil imperial, que é a característica hoje do Brasil. A economia brasileira é voltada para a exportação. Nós aqui nós produzimos e exportamos matéria-prima para Portugal, produzir produtos e vender para a gente. O que nós fazemos hoje no Brasil? Nós produzimos matéria-prima para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, e a partir disso eles pegam a nossa matéria-prima, pegam o nosso algodão, fazem camisa e vendem para a gente de novo. Então o Brasil sempre produz uma tonelada de riqueza, mas quem se torna rico? Eles. É o mesmo sistema aqui que é o sistema de hoje. É a mesma função que o Brasil economicamente tem aqui que o Brasil tem hoje. O que nós vamos ter aqui, então, são as características mais importantes desse sistema. Vamos lá. Uma por uma, com calma, não precisa ficar nervoso aí. Então vamos lá. Primeiro é a monocultura. Nós estamos produzindo para exportação. Então nós vamos produzir uma grande área e nós vamos produzir uma única planta, um único tipo de planta para ela conseguir render o máximo possível e eu conseguir produzir o máximo possível. A monocultura, nesse caso aqui, é a monocultura de cana-de-açúcar. Monocultura, uma única cultura. A partir do momento que eu tenho essa monocultura, o que eu vou precisar, então, são grandes extensões de terra, eu vou precisar de enormes fazendas. Essas fazendas vão ser os latifúndios. Latifúndios são enormes fazendas que têm um único dono que vão produzir, então, essa monocultura, que vão produzir ali a cana-de-açúcar para transformar em açúcar e exportar e vender para a metrópole. Terceira característica, então, nós temos aqui a escravidão. A escravidão, ela vai ser não só a base da nossa economia a partir de agora. Nós vimos que primeiro a escravidão no Brasil foi escravidão indígena, mas agora a escravidão vai ser de negros, vai ser de africanos que vão ser trazidos para cá e eles vão servir como mão de obra barata. Eles vão ser a base da economia brasileira, eles vão ser a base da sociedade brasileira. Essa economia, então, vai implantar aqui no Brasil engenhos, vai implantar sociedades açucareiras, vai fazer, então, a implantação, vai dar origem a essas empresas açucareiras. Essas empresas ali que vão produzir uma enorme quantidade de cana-de-açúcar e vão transformar essa cana-de-açúcar em açúcar para vender para a metrópole. E a partir do momento que nós temos isso, o Brasil vai ter diversos fatores que vai fazer com que esse tipo de investimento dê certo. Nós temos aqui condições geográficas favoráveis, nós temos aqui um relevo favorável, nós temos aqui um solo favorável, nós temos aqui um clima favorável para a produção de cana-de-açúcar. É uma planta que se adapta muito bem ao solo brasileiro. Nós temos aqui a experiência portuguesa nas Ilhas de Madeira, nas Ilhas dos Açores, que ficam ali bem na pontinha da Europa com a África, que são as primeiras colônias dos portugueses e elas foram utilizadas como base. Nós tivemos uma experiência, então, dos portugueses ali. Eles fizeram ali capitanias hereditárias, eles tentaram ali fazer a produção de cana, tiveram ali os seus problemas. Então, quando eles vieram para o Brasil, eles já tinham uma experiência, eles já sabiam o que dava certo e o que não dava certo. E toda essa experiência foi aplicada aqui e foi a base do sucesso, tanto de Pernambuco como de São Vicente. Nós temos aqui, então, um produto que vai se adaptar, que vai estar ali inserido na economia brasileira, mas que vai se tornar um produto um dos mais importantes para todo o reino português e para todo o Império Português. Porém, esse produto aqui ele vai ser feito no Brasil muitas vezes com financiamento. Um financiamento que vai ser de empréstimos que vão ser feitos por italianos, mas principalmente por holandeses. Os holandeses eles vão ser muito importantes para não só emprestar dinheiro para começar a fazer a produção da cana-de-açúcar no Brasil, mas também para fazer o transporte da cana daqui para
Portugal. O que nós vamos ter então aqui é a cana-de-açúcar precisando de uma enorme quantidade de mão de obra. Essa mão de obra vai ser de escravos, principalmente na produção da lavoura, mas também nós vamos ter uma enorme quantidade de trabalhadores livres. Esses trabalhadores livres, eles vão ajudar na produção, principalmente na área do beneficiamento, na área da transformação da cana-de-açúcar para o açúcar, mas também na parte do transporte, do engenho para o porto e do porto para a Europa. O que nós vamos ter aqui, então, é uma participação de praticamente toda a sociedade nessa economia, visto que esta aqui era a atividade mais lucrativa que a gente tinha. A cana-de-açúcar era a grande atividade econômica brasileira, a atividade econômica mais lucrativa do Brasil, e a partir disso o que nós temos aqui é justamente toda a sociedade brasileira envolvida nessa atividade. O que nós temos aqui, então, é a cana-de-açúcar, ela formando um mercado com Portugal, mas a partir do momento que nós temos como base a escravidão, o que nós vamos ter aqui é um mercado se formando entre a África e o Brasil. Nós temos aqui o chamado tráfico negreiro. O tráfico negreiro e o comércio do açúcar, eles vão estabelecer uma conexão, um ciclo. Então, nós temos ali, os portugueses vão até a África e conseguem escravos, eles pegam esses escravos, levam para o Brasil, com os escravos no Brasil, eles produzem cana, eles produzem açúcar, com o açúcar do Brasil, eles vão e vendem na Europa. Então, nós temos ali um ciclo que se forma entre a metrópole Portugal, as colônias na África e as colônias aqui no Brasil. Então, nós temos aqui todo o Império Português, ele está ligado a partir da produção do açúcar, que vai ali se tornar a principal atividade econômica, vai se tornar o principal produto de todo o Império Português a partir de agora. O que nós temos aqui, então, é da África, eles vão pegar escravos, os escravos vão ser retirados da África, eles vão ser vendidos para o Brasil. No Brasil, eles vão se tornar mão de obra escrava, vão ser lavados para a lavoura da cana-de-açúcar. O açúcar é produzido aqui no Brasil e é levado para Portugal. Portugal, então, vende para o resto da Europa e a partir do momento que ela consegue mais dinheiro, ela vai aqui, compra, faz mais escravos, compra mais escravos, leva para o Brasil, faz mais açúcar, produz mais açúcar, leva esse açúcar para Portugal, vende para a Europa. Então, nós formamos aqui um ciclo. Nós formamos aqui um circuito, um ciclo no qual toda a economia portuguesa está baseada na produção de açúcar. Agora, esse tráfico negreiro nunca podemos esquecer, nós temos aqui que deixar bem claro que ele era extremamente violento, ele era extremamente desumano. Os negros na África, eles eram prisioneiros, eles eram aprisionados, maior parte das vezes por guerra, mas eles eram levados todos empacotados em navios. E as condições dos navios eram as piores possíveis, as mais desumanas possíveis. A maior parte das pessoas que eram colocadas nesses navios negreiros na África nem chegava ao Brasil. Elas morriam no meio do caminho de doenças, elas morriam no meio do caminho por falta de alimentação, elas morriam no meio do caminho por falta de água, e elas acabavam morrendo uma quantidade gigantesca de pessoas ao longo do caminho. Eles eram jogados nesses porões desses navios negreiros e trazidos para cá, acorrentados, sem a possibilidade de se mexer, sem o mínimo conforto para dormir, sem alimentação, sem água, sem praticamente nada. A partir do momento que eles chegam aqui no Brasil, eles são levados, então, para o engenho. Eles são levados, então, aqui para esse local no qual eles vão ser praticamente tratados como animais também. Nós temos aqui o engenho, ele pode ser movimentado por um burrinho, que vai ali, um burro ou um cavalo, ou então um boi, que vai ali ser colocado e vai movimentar esse engenho, vai fazer essa máquina aqui circular e a partir disso ela vai se movimentando e ela vai moendo a cana e vai retirando o suco dela para ser feito o açúcar. Ou então você vai colocar escravos ali, empurrando esse engenho para fazer o papel desses animais. E os escravos, inclusive, às vezes era preferido colocar os escravos porque eles eram mais baratos e eles eram mais duráveis do que a maior parte dos animais. Então nós temos aqui esse engenho aqui que teria que ser, então ele teria que ser essa atividade aqui, no caso aqui eles estão usando bois, mas você poderia colocar aqui uma série de escravos aqui para empurrar
esse pau aqui para empurrar essa haste aqui, e a partir do momento que você está empurrando essa haste, você fazer com que o engenho vá girando e ele vá moendo a cana-de-açúcar. Nós temos diversos modelos de engenho. Nesse modelo de engenho aqui, por exemplo, aqui, ele vai como se fosse numa roda de um rato, e o escravo vai ali correndo, vai ali fazendo a roda girar, e a partir do momento que a roda vai girando, ela vai ali girando o moedor e vai moendo a cana-de-açúcar, vai retirando o suco da cana-de-açúcar para fazer depois ali o açúcar com ele. Agora, o que tinha? Quais são as instalações que nós tínhamos no engenho? Em geral, o engenho ele variava de lugar para lugar, variava de colônia para colônia, de capitania para capitania, mas nós temos algumas coisas que nós podemos falar que nós temos um modelo do que seria um engenho. Nesse modelo que seria um engenho, nós vamos ter a casa grande, nós vamos ter a senzala, nós vamos ter a capela e nós vamos ter a casa de engenho. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas e o porquê é importante a gente compreender essas coisas. O primeiro fator, então, é a casa grande. A casa grande é onde os senhores de escravos, onde o senhor do engenho, o dono do engenho, vive. A casa grande é justamente aquela casa grande, magnífica ali, que nós temos ali diversos quartos, suítes, nós temos ali tudo do bom e do melhor, onde a família de brancos, aquela família que é dona da terra, que é dona do engenho, que é dona dos escravos, vive. E essa casa grande aqui, para muitos sociólogos brasileiros, como por exemplo Oliveira Viana, é onde que está a mentalidade da elite brasileira. A elite brasileira vive na casa grande. Ela vive então na casa no qual nós temos todo o luxo, toda a pompa, toda a circunstância, nós temos tudo do bom e do melhor, enquanto que os escravos, ela vai viver aqui no porão da casa grande, vai viver aqui na parte de baixo da casa grande aqui e vai viver para servir o Senhor, para viver para servir aquele cara que está aqui na casa grande, na parte de cima da casa grande. Oliveira Viana vai dizer que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ele escreveu ali em 1940, 1930, mas ele disse naquela época que a sociedade brasileira, ela extinguiu a escravidão, mas a nossa elite brasileira ainda pensa como donos de escravos. Então a elite brasileira, aqueles ricos brasileiros, eles olham para a população brasileira e veem escravos, e veem objetos que eles podem usar e eles podem se desfazer. Se um escravo morrer aqui, se um pobre morrer para a elite brasileira, segundo Oliveira Viana também, essa é a mentalidade escravocrata, que muitas pessoas dizem que o Brasil ainda existe e está ali presente e viva nos dias de hoje. Você pode discordar ou não, mas muita gente diz que sim. Nós temos aqui a senzala. A senzala, ela poderia ser uma casa aqui em separado, nós podemos ter uma grande casa, um conjunto de casinhas no qual os escravos viviam, sempre é precário, sempre são casas mal construídas, sempre nós temos ali uma questão de higiene muito precária no qual os escravos viviam, ou poderia ser então a parte de baixo, o porão da casa grande. O porão da casa grande, que era o local, por exemplo, onde nós tínhamos ali o sistema, onde nós temos ali os senhores ali iam no banheiro aqui em cima, nós não temos um cano bonitinho, com descarga bonitinha, do jeito que tinha hoje. Nessa época aqui, o que nós temos aqui é um sistema no qual você abria uma portinha, você fazia o que você precisava e caía lá embaixo onde os escravos viviam. Então nós temos aqui os escravos podendo viver embaixo do senhor, com as coisas caindo em cima da cabeça dele, ou então vivendo em casinhas em separado. Isso variava bastante local para local, de engenho para engenho. Mas, em geral, os escravos sempre tinham condições péssimas para viver. Nós tínhamos aqui casas que estavam caindo aos pedaços, mal construídas, sem condições de higiene, que levavam muitas vezes os escravos a morrerem por doenças que poderiam ser evitadas se você tivesse uma melhor condição de vida. Nós temos a capela, que é o ponto religioso do engenho. Nós temos ali a capela, então, ela poderia ser, se fosse um engenho mais famoso, se fosse um engenho mais rico, nós poderíamos ter aqui um capelão, poderíamos ter um padre que ele ficava aqui nessa capela e ele é responsável pelo batismo, ele é responsável pelas missas, ele é responsável por todos os ritos religiosos que nós temos ali na região. Nos engenhos menores, essa capela era visitada pelos padres que iam de engenho em engenho fazendo ali as missas para as pessoas da região do engenho. E a casa de engenho, o local onde era produzido o açúcar.
o local onde nós tínhamos aqui o moedor, essa máquina aqui, o local onde nós tínhamos aqui a casa de purgar, que era justamente para tirar as impurezas, nós tínhamos os galpões para guardar o açúcar, descansando, e nós tínhamos aqui as fornalhas para você conseguir fazer os diversos tipos de açúcar que você precisasse. Então você tinha um complexo. A casa de engenho era um complexo que ele era desenvolvido para a produção do açúcar, a produção dos diversos tipos de açúcar que eles vendiam. Nós tínhamos aqui os açúcares mais puros, os açúcares que eram mais refinados, esses açúcares eram mais caros lá na Europa, e você tinha os açúcares que eram piores, que eles eram não tão bons de qualidade, e eles eram ou vendidos para a Europa ou vendidos aqui para o mercado local. O que nós vamos ter aqui, então, é uma sociedade açucareira. Uma sociedade que está voltada para a produção de açúcar e que está organizada em volta da produção do açúcar. Essa sociedade açucareira, ela dividia as pessoas livres entre senhores de engenhos e homens livres. Esses homens livres, em geral, trabalhavam para os senhores de engenho, direta ou indiretamente. Mas nós tínhamos uma sociedade que era dividida entre senhores de escravos e escravos. Nós tínhamos uma sociedade que era dividida entre brancos e negros, livres e escravos. Uma sociedade que não era tão hierarquizada como era a sociedade espanhola, que quanto mais puro, quanto mais branco você fosse, quanto mais espanhol você fosse, mais alto na sociedade você estava. Essa sociedade aqui, o que definia era a riqueza e a quantidade de escravos que você tinha. Quanto maior a quantidade de riqueza, maior a quantidade de escravos que você tinha, mais no topo da sociedade você estava. Enquanto, se você não tivesse escravos, você estava ali no meio da sociedade. E se você fosse escravo, você estava ali na base da sociedade. Uma sociedade mais simples, do ponto de vista da sua divisão, mas muito mais clara na sua divisão. Branco, livre. Negro, escravo. E a partir disso, o que nós temos aqui é uma faixa de homens livres que são ali brancos livres, mestiços com indígenas, mestiços com escravos, negros, mas essas pessoas aqui vão trabalhar como feitores, vão trabalhar como agregadores, vão trabalhar como padres, vão trabalhar como profissionais liberais, mas vão ser aquelas pessoas que vão auxiliar ali os donos de engenho. Nós temos a figura, por exemplo, do capitão do mato. O capitão do mato é um negro que caça negros, é um negro que caça negros fugitivos. Para os negros, era considerado, então, um inimigo, era considerado um traidor. Mas o capitão do mato era justamente essa pessoa que era um negro, que ele era livre, mas ele era livre contanto que ele fizesse essa função de caçar negros fugitivos. Da mesma forma, nós temos o negro da casa grande, o negro que trabalha na casa grande. O negro que, por achar que ele trabalha na casa grande, ele acha que faz parte da casa grande, ele acha que faz parte da família do senhor de engenho. Ele não faz parte da casa grande, ele não faz parte da família do senhor de engenho. Da mesma maneira que a empregada não faz parte da família, de uma família rica. Ela só é a empregada. Da mesma forma como o escravo da casa grande só é o escravo da casa grande. Mas por ele estar na casa grande, ele acha que ele é melhor do que o escravo da senzala. Ele acha que ele é melhor do outro pobre. Ele é pobre, mas ele acha que ele é melhor do que o resto dos pobres. Ele é escravo, mas ele acha que ele é melhor do que os outros escravos. E hoje, a mentalidade brasileira continua a mesma coisa. Nós temos aquela classe média brasileira que acha que é rica. Aquela classe média brasileira que a gente fala que arrota caviar. Nunca viu na vida, mas arrota caviar e fala que é rica e tem tudo. Nós temos, então, uma sociedade que ela se baseia, então, em propriedades rurais, é uma sociedade rural. Nós temos uma sociedade, então, que ela se baseia numa organização que nós vamos chamar de patriarcal. Nós temos o senhor do engenho, o pai da família, o dono da terra, como o centro da organização daquela sociedade ali, como a autoridade daquela sociedade. Então, o pai, o dono, ele é aquele que manda na família, ele é aquele que manda em toda a propriedade. Isso é o que nós chamamos de sociedade patriarcal. E nós temos aqui uma sociedade estratificada. Nós temos camadas na sociedade que são bem definidas, e a partir do momento que você nasce numa camada, você vai provavelmente morrer nessa camada. Nasceu escravo, morreu escravo. Nasceu dono de engenho, vai morrer dono de engenho, e assim por diante.
O que nós vamos ter aqui, então, é uma economia se formando, e é um novo ciclo econômico se formando, mas vai acontecer uma pequena coisa no caminho. Olhem essas coisas coloridas aqui, então, são as propriedades dos portugueses, aí em verde, mais escuro aqui, e nós temos as propriedades, as colônias dos espanhóis em laranja. Então, tanto portugueses como os espanhóis tinham uma enorme quantidade de terra, tinham uma enorme quantidade de colônias. O problema é, o rei português morre sem deixar herdeiros e o herdeiro mais próximo era justamente o rei espanhol. Então, o que vai acontecer aqui é a união dos dois reinos. Essa união dos dois reinos vamos chamar de União Ibérica ou União Peninsular. Essa união entre o reino de Portugal e o reino da Espanha, no qual tudo virou a mesma coisa, Portugal passou a pertencer da Espanha, ela aconteceu em 1580 e foi até 1640. Ela teve diversas consequências para o Brasil. No momento da União Ibérica, o que aconteceu é que a Holanda estava lutando com a Espanha para ela se tornar independente. E boa parte do comércio brasileiro dependia da Holanda, dependia ou do dinheiro da Holanda para você produzir a cana-de-açúcar aqui, para dar o dinheiro inicial para você conseguir produzir os engenhos, para você construir os engenhos, ou de navios holandeses para fazer o transporte entre o Brasil e Portugal. Então a Holanda tinha muitas coisas investidas aqui no Brasil. Quando acontece a União Ibérica e a Holanda estava ali naquele momento de se revoltar contra os espanhóis que estão agora, são donos do Brasil, são donos de todas as terras, de todas as colônias portuguesas, eles vão proibir o comércio com a Holanda. Consequência, o que os holandeses vão fazer? Eles vão decidir virar a mesa, vira a mesa, faz um truco, faz aí, não vou brincar mais, o que a gente vai acontecer aqui, não vai deixar eu fazer comércio, então o que eu vou fazer? Eu vou invadir, eu invado as colônias brasileiras, eu invado os locais de produção de açúcar e a partir do momento que eu faço as invasões, a produção de açúcar agora é minha. O que nós vamos ter aqui então é o Brasil sendo invadido pela Holanda, o Brasil aqui tendo parte do seu território dominado pela Holanda. E nós temos aqui, também com as invasões ibéricas, nós temos aqui o Brasil, o território brasileiro se expandindo. Antes nós tínhamos uma linha muito bem definida que dividia o que era português e o que era espanhol. Agora essa linha não existe mais, tudo é espanhol. Então, a partir disso, a exploração do território pode acontecer muito mais fácil, a exploração do território pode acontecer de maneira muito mais tranquila. Você não tem a obrigação de não invadir o território espanhol, você não tem encrenca com os espanhóis. Agora você pode ir desbravar o quanto você quiser, você pode explorar o quanto você quiser. Isso vai dar um grande impulso para as bandeiras, que vão ser algo que a gente vai ver nas próximas aulas, não tem problema nenhum. E vai ser aqui, então, o que vai acontecer é que o território brasileiro agora vai ter um grande impulso para exploração do território, e nós vamos aqui ter os bandeirantes, nós vamos ter as monções, nós vamos ter as entradas, atravessando essa linha de Tordesilhas, e a partir do momento que eles atravessam essa linha imaginária, que separava o que é de português e o que é de espanhol, nós temos aqui o território brasileiro sendo explorado e expandindo para o seu interior. Durante a União Ibérica, então, é um grande momento de expansão do território brasileiro para o interior. O que nós temos aqui, então, é a região no qual os holandeses aqui vão invadir o nosso Nordeste brasileiro. Vai pegar aqui de Pernambuco até ali a região do Maranhão. Eles vão pegar toda essa área aqui, toda essa área do litoral Nordeste brasileiro. Nós temos aqui tentativas e momentos dessa invasão. Então, aqui nós temos uma primeira tentativa em 1624, 1625, uma invasão holandesa na Bahia. Eles vão invadir a capital ali do Nordeste, eles vão invadir o centro administrativo do Nordeste, onde nós concentrávamos ali com o comércio e é onde era responsável pelo transporte, o porto que era responsável pelo transporte do açúcar para Portugal. Então, ali era onde estava concentrado o centro administrativo. O que nós vamos ter aqui é uma grande resistência colonial e a partir do momento que nós temos a chegada de uma esquadra espanhola aqui, os holandeses são expulsos. A resistência brasileira mais a esquadra espanhola consegue expulsar os holandeses. Nós temos aqui então uma segunda tentativa de invasão que vai de 1630 a 1654, mas essa não vai ser na Bahia, vai ser agora em Pernambuco. Vai começar com Pernambuco e vai ali pegar todo o litoral do Nordeste brasileiro. O que nós vamos ter aqui é um momento no qual nós vamos ter fases dessa invasão, e
E a partir dessas fases dessa conquista aqui, a gente entende um pouco o que os holandeses fizeram e a grande importância dessa invasão holandesa para a sociedade do Nordeste brasileiro e para o ciclo do açúcar no Brasil. O que nós vamos ter? Vejamos, nós temos aqui uma resistência dos senhores de engenho. Inicialmente, eles vão resistir a essa invasão dos holandeses, que vai levar muitos dos engenhos a serem, inclusive, destruídos. Nós temos aqui a fuga de escravos. Então, os escravos vão aproveitar essa guerra entre os brancos e vão picar mula e vão fugir e vão embora. Então, enquanto os brancos estão brigando lá entre si, os escravos vão lá, fogem. E a partir nós temos aqui a formação de quilombos, que são aldeias de escravos fugitivos. Nós temos aqui destruição de engenhos, tanto pelos próprios senhores de engenhos que não querem deixar o engenho na mão dos holandeses, como pelos holandeses. E nós temos aqui tribos indígenas que vão se aliar aos holandeses para prejudicar, para ir contra aos portugueses. Nós tínhamos tribos indígenas naquela região ali que eram contrárias, eram inimigas naturais dos portugueses, que estavam invadindo o seu território, estavam matando eles já fazia gerações. O que vai acontecer então é que os holandeses vão se unir muitas vezes a essas tribos indígenas e vão ali combater os portugueses. E por isso o sucesso da invasão. Numa segunda fase, então, nós temos ali, não agora a conquista de terras, mas agora o estabelecimento. Eles vão ali se acomodar na terra, eles vão ali se instalar naquela terra. Nós temos ali a figura de Maurício de Nassau, que vai ser muito importante. Para alguns, ele vai ser um governador que vai ser um dos melhores governadores de toda a história do Brasil, vai ser um dos maiores caras, vai ser uma das maiores lideranças de toda a história brasileira. Para outros, ele simplesmente vai ser um invasor, vai ser ali um ladrão das terras dos engenhos brasileiros. Depende da história. Para uns ele era herói, para outros ele é o vilão. Normal. Mas o que nós vamos ter aqui, então, é Maurício de Nassau fazendo uma aliança, fazendo um acordo com os senhores de engenho para voltar à produção, para se voltar à normalidade. E ele vai ter aqui os holandeses mantendo a propriedade, na medida do possível ali, mantendo os direitos de propriedade, mantendo os direitos daqueles senhores de engenho. O acordo, então, é o seguinte: você mantém o seu direito à propriedade, você mantém o direito ao seu engenho, continua produzindo normal e nós não prejudicamos você, nós não pegamos a sua produção, nós respeitamos os seus direitos. Volta, produz, que nós respeitamos o seu direito. A partir disso, Maurício de Nassau, então, vai fazer um acordo com esses portugueses e vai pacificar a região ali, então, fazendo com que os engenhos voltem a produzir e, a partir disso, essas colônias e toda essa região passe a dar lucro novamente. Mas agora não está dando lucro para Portugal, agora está dando lucro para a Holanda. A Holanda que antes só emprestava dinheiro, a Holanda que antes só fazia o transporte, agora está tendo lucro com o produto açúcar, que não está indo mais para Portugal, está indo agora para a Holanda. Nós temos aqui um momento, então, de reconstrução dos engenhos. Nós temos aqui um momento no qual Maurício de Nassau vai ficar famoso pela liberdade religiosa. Os holandeses eram protestantes, os portugueses eram católicos e Maurício de Nassau estabeleceu, então, uma tolerância religiosa naquela região. Católicos podiam continuar seu culto normalmente, podiam continuar suas missas normalmente, e os protestantes fariam seus cultos e suas missas normalmente, e ninguém ia prejudicar o outro. Que naquele momento que estavam acontecendo diversas brigas religiosas, diversas guerras religiosas, uma das guerras mais sangrentas que toda a Europa já viu acontecendo na Europa, é algo muito importante, algo muito significativo. Nós temos aqui no Brasil tolerância religiosa. Uma tradição, a partir desse momento, de tolerância religiosa. Enquanto que na Europa as pessoas estavam se matando porque um era protestante e o outro era católico. Aqui no Brasil estava tudo bem. Os dois andavam na rua, tranquilo ali, tomavam seu cafezinho, estava tudo tranquilo. Nós temos aqui a urbanização, a primeira urbanização de Recife, aqui que vai ser planejada, que vai ser construída, e a partir disso a cidade de Recife aqui ela vai ter então um grande impulso nesse momento. E nós temos um momento também de fim da União Ibérica. Portugal deixa de pertencer à Espanha e a partir do momento que Portugal deixa de pertencer à Espanha, Portugal se torna livre de novo, entre aspas, porque agora Portugal está devendo a sua liberdade para a Inglaterra e Portugal está devendo até as calças, está endividado até as calças com a Inglaterra. Então Portugal se torna livre da Espanha, mas endividado com a Inglaterra.
E, por último, nós temos a última fase, no qual nós vamos ter ali uma fase no qual nós vamos ter diversas revoltas e nós vamos ter a expulsão dos holandeses. Nós temos ali um conflito entre Nassau e os interesses. Maurício de Nassau vai entrar em conflito ali com seus patrões na Holanda, vai entrar em conflito lá com as autoridades na Holanda e vai ter alguns problemas. Ele vai ter um conflito. O Maurício de Nassau, então, a partir desses problemas, ele vai voltar para a Holanda. E nós temos aqui os senhores de engenho, os holandeses, que ficaram aqui no Brasil, então entrando em conflito e tendo revoltas seguidas, diversas revoltas seguidas. O que vai acontecer? Os holandeses vão acabar tendo que sair daqui, e a partir do momento que eles saem daqui, o que eles vão ir é para as ilhas das Antilhas, que nós vamos ver aqui o porquê disso ser tão importante. O porquê dos holandeses saindo daqui e ir para uma ilha ali do Caribe, que fica ali pertinho do Nordeste. Eles saem da costa do Nordeste e vão para uma ilha, ali só um pouquinho para cima. Vamos ver o que acontece quando eles fazem isso. Os holandeses, então, entram numa guerra, uma guerra constante com os portugueses e os holandeses eles vão ter aliados entre os índios da região, os holandeses têm os seus aliados, os portugueses têm os seus aliados, mas o que vai acabar prevalecendo vai ser justamente os portugueses, por diversos motivos. Primeiro, há uma revolta geral. Nesse momento aqui, com a saída de Maurício de Nassau, há uma alta dos impostos, então os portugueses que tinham um acordo com Maurício de Nassau, que já estavam dentro do esquema do Maurício de Nassau, vão se revoltar com essa alta de impostos. Nós temos aqui revoltas sucessivas, o Maurício de Nassau ele sai do poder definitivamente, e a partir disso nós temos a Inglaterra apoiando Portugal, mandando equipamentos, mandando dinheiro, mandando navios para cá, para esses portugueses conseguirem ali se libertar, conseguirem expulsar os holandeses. A partir da expulsão dos holandeses, o que nós temos é justamente, saímos dessa cena de conflito, nós temos a pacificação da região, os portugueses achavam que agora eles não iam ter dinheiro, de novo o açúcar na mão, eles iam ter vão enriquecer de novo com o açúcar, mas os holandeses foram para as Antilhas. Então, eles vão sair da região do Brasil e vão aqui para essas ilhas aqui que ficam aqui um pouco acima aqui da Colômbia, um pouco acima aqui de Portugal, da Venezuela, ficam aqui próximo de Cuba, do Haiti, e a partir do momento que eles passam a produzir nessas ilhas aqui, o que eles estão produzindo? Cana-de-açúcar. O que acontece? Os holandeses vieram aqui, dominaram a região, compreenderam a tecnologia, compreenderam o sistema, compreenderam como é que é a produção do açúcar. Quando eles são expulsos daqui, o que eles fazem? Eles vão para as ilhas mais próximas que eles conseguem conquistar aqui, e nessas ilhas eles vão fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo no Brasil. Eles vão usar toda a nossa tecnologia, eles vão utilizar todo o nosso sistema de produção, eles vão fazer agora açúcar do mesmo jeito que nós. O que acontece? Nós temos mais gente produzindo açúcar, nós temos mais concorrência na produção do açúcar, e a partir desse aumento dessa concorrência, o preço do açúcar, que era lá em cima, era um dos produtos mais ricos, um dos produtos mais caros, um dos produtos mais ricos que a gente tinha na Europa, ele vai pouco a pouco baixando até perder totalmente o seu valor. O que acontece? Quanto menos gente produz o produto, mais caro ele é. Quanto menor a quantidade de produto e maior o interesse, mais caro ele é. A gente vai manter o interesse, mas tem mais gente produzindo. O que acontece com o valor? Vai indo para baixo. Mais concorrência, mais baixo é o valor. E o que os holandeses fizeram? Eles justamente começaram a concorrer com o Brasil, eles começaram a concorrer com a produção do Brasil e o preço do açúcar foi lá para baixo. Nós perdemos o nosso maior produto, a colônia brasileira entra em uma crise econômica, mas a gente vai começar agora um outro ciclo econômico. E esse ciclo econômico vai ser o do ouro. O açúcar estava perdendo valor, mas a gente descobriu que tinha ouro no Brasil. E a partir disso, nós entramos num novo ciclo econômico que a gente vai ver nas próximas aulas. Agora, ainda falando do açúcar, o açúcar é importante ainda hoje no Brasil. Ele é muito importante não só pelo açúcar, ser açúcar, mas a cana-de-açúcar também é muito importante para a produção de outras coisas que são essenciais na sua vida, como, por exemplo, o álcool. Se a gente olhar aqui, nós temos aqui, dependendo do valor que está o álcool que a gente utiliza nos nossos veículos, uma porcentagem da nossa gasolina é misturada com álcool, por exemplo, quando você coloca gasolina no carro, você também está colocando álcool. Quanto mais caro está o álcool,
menor a quantidade de açúcar que é produzida no Brasil, e quanto mais barato está o álcool, maior a quantidade de açúcar que está sendo produzido no Brasil. Então, o preço do açúcar e o preço do álcool são regulados conforme a necessidade, conforme ali o mercado manda. Mas nós temos aqui o álcool e o açúcar aqui caminhando juntos na economia brasileira e sendo dois produtos muito importantes da economia brasileira. O Brasil, ainda hoje, ele é o maior e o principal produtor de açúcar e de álcool que a gente vai ter no mundo. Nós temos aí outros países que produzem, por exemplo, a Índia, por exemplo, a China, mas eles não chegam nem perto da produção brasileira. Nós temos aqui o Brasil tendo como concorrência dezenas de países pelo mundo. A cana e o açúcar hoje estão espalhados pelo mundo inteiro e são produzidos no mundo inteiro. Mas é inegável a importância da cana, é inegável a importância do açúcar para a nossa economia. Boa parte dos nossos alimentos, principalmente os alimentos industrializados que vocês comem, vão ter açúcar. Se você bebe um refrigerante, por exemplo, maior parte do refrigerante que você bebeu é açúcar. Se você vai numa lanchonete, como um McDonald's, por exemplo, boa parte do que você está comendo é açúcar. Açúcar está em praticamente todos os nossos alimentos, principalmente nos alimentos industrializados. Mas não é só do açúcar que a cana é importante. Nós temos o álcool, nós temos a vinhaça, nós temos a torta de filtro, nós temos a cachaça, que é feita do álcool da cana-de-açúcar, e a biomassa. A partir daquilo que sobra da produção de açúcar, daquilo que sobra da produção de álcool, nós temos o bagaço da cana, que também depois ele vira biomassa e ele é utilizado, por exemplo, nas nossas termoelétricas, ele é utilizado, por exemplo, para a produção de energia elétrica, e ele é muito útil para a nossa sociedade, é muito útil para a nossa sociedade como um todo. O álcool, a cana-de-açúcar, então, produz alimento, ela produz aquilo que a gente vai colocar no carro para fazer o carro andar, mas ela produz também a eletricidade. Toda a nossa cadeia de produção, toda a nossa indústria, ainda hoje depende da cana-de-açúcar, que é um dos produtos, que é uma das coisas mais fundamentais que a gente tem na nossa economia. Ela pode não ser tão valiosa como ela era antigamente. Ela pode não ser o principal produto brasileiro, mas com certeza ela ainda é um dos principais produtos brasileiros. Isso é inegável. Dessa aula aqui nós ficamos por aqui. Se ficou alguma dúvida, se ficou uma parte que não ficou muito clara, por favor, mande um comentário, me mande um e-mail, eu respondo com o maior prazer, respondo o mais rápido possível. Até a nossa próxima aula e até as nossas próximas videoaulas. Até mais. Tchau, tchau.